Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso canal 1. E hoje a gente vai ver aqui a dica do Erito Santos, nosso irmão de fé e batalha estreante aí nas dicas. E ele fala sobre o que infelizmente aconteceu com o filho da cantora Valquíria Santos. Dá uma olhada aí na matéria. O adolescente de apenas 16 anos foi encontrado sem vida. E agora a família diz que ele mesmo tirou a sua própria vida, né, dentro de casa, no seu quarto, por causa de um vídeo que ele fez. E o nosso irmão, ele mandou o tal vídeo que ele tinha postado no TikTok. Eu vou mostrar para vocês. É um vídeo que merece a sua análise. Vamos ver juntos aqui. Caralho, eu achava que era filtro, doido. Hoje ela disse aqui. Uma vez que a gente veio só foi eu e nós, ele tava lá. Bom, então, por ele ter gravado esse vídeo, muitas pessoas criticaram. E segundo a mãe dele, né, que inclusive fez muitas críticas aos chamados haters, por terem criticado e, segundo ela, destilado ódio por causa das atitudes dele no vídeo. Bom, meus queridos irmãos, a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse caso é que rede social não é brinquedo. Rede social é coisa séria e ela tem que ser sempre democrática. Cada pessoa que sobe um vídeo, seja ela quem for, ela tem que entender na sua cabeça que ela vai receber elogios e vai receber críticas. Os verdadeiros culpados por cada vez mais e mais adolescentes estarem chegando ao nível de tirarem sua própria vida, porque isso, caso você não saiba, meu irmão, ele é escondido pela mídia. Mas até aqui no interior, acabou de acontecer tá com 3 semanas, numa cidade bem próxima onde eu estou aqui. Isso acontece aos montes. Só que a mídia não está falando sobre esse assunto, não é para falar. Inclusive aqui é dificílimo falar sobre esse assunto. E eu vou dizer as causas disso. A rede social ela ficou para ser democrática. Você vai subir um vídeo, você tem que estar ciente que pessoas vão gostar e outras pessoas vão criticar. Agora, o que é que causa esse choque de realidade em um jovem como esse? Aí você vai entender que a culpa é do sistema, eles são os verdadeiros culpados. Escuta só, o camarada estuda numa escola. Geralmente, estou dizendo que é o caso dele, mas geralmente, ele estuda numa escola particular, ele tem os seus professores de esquerda, ensinando que não tem homem, não tem mulher, que você é o que você diz que você é, né? Até agora, para vocês terem ideia, eu estava vendo matéria sobre a Olimpíada, e eles falando que já tem agora a luta pelo gênero neutro, para a pessoa dizer, olha, eu não sou nem homem nem mulher, eu sou neutro. E já querem criar, aqui no Brasil inclusive, a forma de você chamar essas pessoas, contradizendo o próprio português, de forma também neutra, sem identificar se é homem ou mulher. Então eles estão lutando muito por isso, disse que no próximo ano já vai sair as primeiras pesquisas apontando que está certo isso e etc. Então os adolescentes, eles vão sendo doutrinados pelas séries de TV, pelos filmes, pelos animes, que eles pensam, os pais inclusive, pensam ser infantis, pensam ser inocentes, através dessa programação. E infelizmente dentro das próprias escolas, não são todas, mas tem muitos, aí vão doutrinando essa nova geração a pensar dessa forma, olha, isso aqui é o correto, não tem problema nenhum você se identificar assim, não tem problema nenhum, isso é o normal, quando na verdade não é. É uma escolha, e como toda escolha que a gente faz na nossa vida, é uma escolha que merece respeito sim, mas como toda escolha por si só, a palavra escolha, quando você a faz, você pode ser elogiado ou pode ser criticado. Isso é a democracia. É o direito das pessoas de darem a sua opinião. Ainda mais quando você mesmo vai a uma rede social e faz isso. Expõe a sua particularidade. Traz para debate a sua vida pessoal, como muitas pessoas fazem. Então, quando isso acontece, e a pessoa vivia dentro de uma bolha, achando que tudo aquilo era normal, ela aprendeu no filme que era normal, ela aprendeu na novela que era normal, ela aprendeu no anime favorito dela, o personagem favorito que ela curte, disse a ela que é normal. E o professor dentro da sala de aula concordou e ensinou que sim, é normal. Então a pessoa cria coragem e vai lá e posta. E aí ela tem um choque de realidade. Ela vê que o mundo não é do tamanho que ela pensava que era. E aí começa a vir as críticas e ela não aguenta isso porque essa geração tem ficado cada vez mais fraca, essa nova geração. E aí vem o segundo motivo por que isso acontece. Infelizmente, boa parte disso também é pelas pessoas radicais. Nós que conhecemos o Evangelho, nós entendemos que a igreja somos nós. E que entre nós e Deus só existe um intermediador, que é Jesus Cristo. Porém, quando você radicaliza e diz, não leve para a igreja,
Você não pode levar o seu filho para uma casa de oração. Você está compactuando com o sistema. Quando você entra nesse extremismo de colocar todas as pessoas, todos os pastores, todos os padres no mesmo balaio, quando você faz isso, você contribui para o sistema. Porque é nesses lugares que muitas pessoas mais humildes, inclusive de conhecimento, que não têm capacidade sozinhas de interpretar a Bíblia, nem tem tempo, a não ser no seu dia de folga, para interpretar aquilo, para ensinar para o seu próprio filho, ela consegue fazer isso levando para a igreja. A pessoa começa a fazer parte de uma comunidade, começa a entender os caminhos de Deus, recebe muitas vezes o Espírito Santo e ela muda completamente. E uma pessoa preenchida com o Espírito de Deus e com as palavras na sua cabeça, ela jamais vai seguir esse caminho. E isso eu falo estatisticamente falando, não é achismo. Se você pegar o índice das crianças que frequentam a igreja, que faz parte de uma banda, que faz parte de um coral, você vai ver que isso não acontece entre elas, porque elas têm pelo menos uma noção sobre o nosso Criador, uma noção muitas vezes que os pais delas não têm tempo para passar ou até não sabem usar as palavras corretas. Inclusive foi promessa do próprio Jesus Cristo, nosso Yahushua, que até o fim dos tempos sempre teria alguém para falar em seu nome, e muitas igrejas estão cheias dessas pessoas. Então, meu irmão, nunca polarize a coisa, nunca vá aos extremos. Sempre existe pessoas boas em qualquer lugar que você vá, assim como também existem ruins em qualquer lugar que você vá. Preste atenção nisso. Então, no meu ponto de vista, isso acontece com as crianças em geral dessa nova geração, porque os pais têm se esquecido disso, não acham mais tempo para os seus filhos e muito menos tempo para Deus. E aí uma coisa leva a outra. Mente vazia é moradia do diabo. Começa a vir essa doutrinação, o inimigo ele causa confusão. Nas Sagradas Escrituras é dito que ele veio para enganar. Ele veio para mentir e com isso destruir a pessoa. Então, meu irmão, às vezes a pessoa acha que dar um iPhone ao filho de 11, 12, 13 mil reais está sendo um bom pai, está sendo uma boa mãe. Olha, eu dei o melhor que tinha no mercado a meu filho, um PC de última geração, eu dei um celular de última geração. E a criança nem sabe lidar com todo esse ataque que, você sabe, a internet ela é uma via de mão dupla. Você pode usar para se informar, como você também pode usar para ficar ainda mais alienado. Me diga com sinceridade, meu irmão. Faça uma reflexão que talvez você nunca fez. Na idade do seu filho, 12, 13, 14 anos, você tinha maturidade para fazer escolhas em um mundo tão imenso como é o da internet, onde não existe distâncias. Você pode estar pegando informação aqui no Brasil, como pode passar para o país mais distante em 1/1000 de segundo. Você acha que é correto esse acesso todo à informação, assim sem limite, sem educação nenhuma, sem a sua supervisão? Se você colocar isso em mente, meu irmão, você vai entender que a explicação para tantos casos de jovens, uma vida toda pela frente, essa fraqueza toda, porque todos nós passamos, a gente sabe que a fase da adolescência ela é difícil, mas jamais nós faríamos isso. Por quê? Porque nós conhecíamos a palavra de Deus. Porque nós tínhamos objetivos, coisas que eu não vejo nessa nova geração. Sabe, às vezes eram coisas fúteis. Olha, eu quero batalhar para eu ter um carro legal, um bom emprego, receber um salário top para onde eu quiser. A maioria minha e dos meus amigos era esse o pensamento. Eu quero ter um emprego legal, que eu quero ter uma moto dessa e poder rodar com ela à vontade. Ah, não, eu quero ter um motor V8 daqueles que eu vejo no filme, no Mad Max. Eram os nossos papos, era a nossa vontade. Ah, mas para ter um carro desse tem que ser rico. Ah, por você por causa disso. Ah, era coisas materiais, Davi. Pois é. Mas a gente também via que Deus abençoa. E que diversos homens de Deus foram abençoados. Por que nós não poderíamos ser um desses? Jesus já pagou os nossos pecados. Então aquilo motivava, aquilo levava a gente para frente. Mas hoje em dia você vê a criançada, a molecada aí virando zumbi. Nem brincar mais as crianças estão brincando. A insegurança que o sistema causou é tão grande, que é proposital, ela é tão grande, é tão imensa, que cada vez mais a interatividade entre uma pessoa e outra, fisicamente ali uma perto da outra, está acabando. Sabe aquela história que o vizinho ia para a casa do vizinho, as crianças ficavam brincando ali na sala, chegava uma visita. Isso está acabando cada vez mais. O distanciamento está causando tudo isso, cada vez mais. Não, ó, fala aí pelo celular. Você quer ver seu amigo, fala com ele pelo celular. E aí a pessoa não sabe, não tem um controle de quem está do outro lado. E aí os militantes pegam um caso como esse e quer usar para censurar a internet. Como se o problema fosse a democracia que existe dentro da internet. Quando eu posto um vídeo, eu digo se eu gostei ou se eu não gostei. Ponto final. A pessoa que o postou tem que estar ciente
tem que estar pronta para ouvir críticas e elogios. Não só querer elogios, não só querer aplausos. Eu todo dia vejo isso aqui. Muitos de vocês elogiam o trabalho, se inscrevem, acompanham, mas tem outros que, se pudesse, me pegava de mão. É isso. Você tem que ser forte e firme para lidar com a situação. E os pais têm que acabar com essa ideia de que a internet é coisa para brincar, é coisa para se divertir. Não. Se você não brinca, se você não tem tempo para o seu filho, não queira que a internet, não queira que a democracia faça isso. A democracia é justamente o oposto. Vai ter coisa boa e vai ter palavras duras que talvez você não goste. Agora, tudo isso é usado, meus irmãos, para que eles possam avançar nos seus projetos maquiavélicos de mudar totalmente e causar mais confusão, mais tristeza entre as pessoas. O sistema quer isso, confusão. Apenas quando reinar o caos, eles podem definitivamente implementar o governo único e mundial, e é aí que eles querem chegar. E precisa ter esse cidadão criado artificialmente, que é o que eles estão fazendo, com essa forçação de barra, criar esse cidadão que já existiu em Sodoma, em Gomorra, na Grande Babilônia, onde as pessoas eram assim, fúteis e fracas. Então, meus irmãos, fica aqui os nossos pêsames, né, a família, só sabe a dor que é uma coisa dessa quem já passou, e fica o conselho, irmão, leva teu filho para a igreja, não há problema nenhum em fazer isso. Se você mesmo puder, tiver tempo, explica você mesmo, conversa com ele. É a melhor coisa que você pode fazer para proteger o seu filho, a sua família, dessa doutrinação e do maldito sistema. A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.